Eu tenho a alegria de reencontrar novamente vocês que estão participando da série A Verdade. Nós estamos hoje exatamente na metade da nossa série. Hoje é o nosso 6º estudo e eu fico muito contente por ter a sua presença aqui e por ter a autorização de estar entrando na tua casa, participando com você. Eu não sei se você está em casa, mas em qualquer lugar onde você está agora acompanhando essa série, eu fico muito feliz por ter a sua atenção. E eu até gostaria de propor, estimular você, se você estiver recebendo alguma coisa boa com esses programas, a convidar outras pessoas a assistirem ou compartilhar esse material com outras pessoas, porque aquilo de bom que eu recebo, eu devo de compartilhar. Vocês não concordam? É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós estamos aqui trazendo pessoas, e é por isso que eu estou aqui compartilhando com vocês esse conceito, essa compreensão da verdade da Palavra de Deus. Hoje o nosso tema é tremendamente importante, e a cada estudo, a cada reunião, o nosso conteúdo ele vai se adensando, ele vai aumentando, e nós vamos aprendendo muito mais. Mas antes de tudo, eu tenho o costume, e quero fazer isso mais uma vez, convidar vocês a fecharem os olhos, a se unirem comigo em oração, a pedirem a presença de Deus para que Ele nos ensine, assim como Ele tem feito em cada programa, em cada reunião nossa aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor, nosso Deus bendito, porque é por Tua permissão que nós estamos vivos, é por Tua permissão que temos a oportunidade sem igual de termos o acesso à Tua Palavra. É por Tua permissão e é pela luz do Teu Espírito Santo que brilha sobre nós, que nós temos o conhecimento da verdade, e da verdade não como teoria, da verdade não como sabedoria livresca, da verdade não como tese, mas da verdade como prática para a nossa vida, da verdade como instrução para uma vida feliz e para uma vida melhor. Nós estamos felizes porque estamos aqui juntos, numa rede incontável de pessoas. Eu não sei quantas pessoas estão sendo alcançadas por essa palavra, o Senhor sabe. E é por isso que eu louvo ao Senhor, porque eu sei que a mesma chama da verdade que queima no meu coração e no coração dos meus irmãos que estão aqui presentes, também está ardendo no coração desses nossos outros irmãos que estão ouvindo, recebendo essa palavra. O Senhor sempre tem nos ensinado a cada encontro, a cada programa. E eu peço que o Teu Espírito se manifeste entre nós, aqui e com esses que estão nos acompanhando através das diversas mídias por meio da qual essa palavra está chegando. Que Teu Espírito nos ensine mais uma vez. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, nosso tema hoje, como já foi dito para vocês aqui, é a verdade sob prova. A verdade não precisa ser provada, irmãos. A verdade é. A verdade ela se sustenta por si mesma, porque ela é o oposto da mentira. A mentira não tem raízes, a mentira não permanece. E essa instabilidade da mentira, ela é até ditado popular, porque há um ditado popular que diz que a mentira tem o quê? Perna curta, mas a verdade tem raízes profundas. Então, eu não venho aqui hoje provar o conceito da verdade, porque a verdade não precisa ser provada. A verdade ela é. A verdade ela tem que ser descoberta, ela tem que ser experimentada, a verdade tem que ser vivida. Mas como que a verdade pode estar sob prova? O conteúdo e o conceito da verdade, como eu disse para vocês, está acima de qualquer prova. Mas a recepção da verdade em mim e a força da verdade em mim, o conhecimento dessa verdade em mim, o compromisso meu com essa verdade recebida pode ser provado e muitas vezes na vida é provado. E o resultado dessa prova muitas vezes é amadurecimento, é compromisso maior, é compreensão maior, ou então é desprezo ou abandono total à verdade. E nós que já estamos acompanhando a história do livro do profeta Daniel que lida com a verdade, nós já estamos nos tornando familiares de muitos casos assim, onde a verdade é recebida, onde a verdade é desprezada. E esse capítulo que nós vamos estudar hoje, o capítulo 6 do livro de Daniel, ele é um dos capítulos mais conhecidos. Se o capítulo 2
mostra a profecia mais conhecida do livro, o capítulo 6 mostra a história mais conhecida do livro. Porque o capítulo 6 é aquele famoso capítulo que conta a história de Daniel sendo lançado na cova dos leões. Eu tenho um filhinho pequenininho, tenho 2. Eu tenho que falar dos 2, senão dá uma ciumeira danada lá em casa. Tenho 2. Eu tenho a Sara, que tem 7 anos de idade, e eu tenho o Daniel, que é meu filho, chama Daniel. E o Daniel tem 4 anos de idade. E a historinha óbvia que o Daniel mais gosta na Bíblia, qual que é? É a história de Daniel. Só que como ele não fala muito direito, ele fala que Daniel foi jogado na cova dos leilões. Ele fala, né? Tem muita gente na cova dos leilões ultimamente, né? E tem muita gente pedindo para que algum anjo os liberte da cova dos leilões, né? Cair no leilão não é fácil, gente. Mas a cova dos leilões hoje vai ficar de lado. Hoje nós vamos ver a cova dos leões. E o que essa história diz para nós? E como a gente pode entender a questão da verdade sob prova no capítulo 6 de Daniel? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Você que está nos acompanhando, abra a sua Bíblia. Vamos juntos ler o texto da Palavra de Deus e vamos aprender com ele mais uma vez no programa de hoje. Daniel, capítulo 6, do verso 1 em diante. Daniel 6, do verso 1 em diante. A situação política agora do livro de Daniel é outra. As profecias do capítulo 2 já começaram a se cumprir. A cabeça de ouro que simbolizava o reino da Babilônia já passou. Nós estamos agora vivendo nos dias do peito e braços de prata da estátua, o reinado dos Medo-Persas. Nós vimos no nosso último programa como Babilônia caiu, como tudo aconteceu de forma repentina, como Belsazar, o rei, foi assassinado, e agora quem governa é Dario. Dario, ele não é o principal rei, ele é um rei colocado por Ciro. Ciro é o rei persa, Ciro II na história, né, sendo mais preciso. Ciro II, ele coloca Dario como um governante, um representante seu na Babilônia. E diz aqui a história que pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, 120 governadores que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Foi uma estrutura de compartilhamento, ele foi dividindo, ele foi subdividindo o poder para facilitar a administração do reino da Babilônia. Diz aqui o verso 3, então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo não apenas entre os 3 presidentes, mas estabelecer Daniel sobre todo o reino, como sendo o segundo depois dele. Diz aqui o verso 4, então os presidentes e os sátrapas procuravam a ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele erro, nem culpa. A famosa inveja, né? Que sempre vem, não é mesmo? Isso aqui está arraigado no ser humano, né? Você não pode ver ninguém que está ali do teu lado, se dando melhor, ou trabalhando com você, um companheiro seu. Você se esforça, se dedica no trabalho, faz hora extra, procura produzir o seu melhor, e aquele outro recebe aquela promoção que você queria tanto. Aí você olha para ele e fala assim, parabéns, né? O seu olho cheio de, né? Parabéns, que você seja feliz, né? Ou então você está ali, vivendo a sua vida sozinho, e de repente você vê o seu amigo ou a sua amiga trazendo a notícia de que começou a namorar. Aquela pessoa, sabe, que ele estava de olho ali, né? Deu certo, eu estou namorando e tal. E você, que bom, que vocês sejam felizes, né? A inveja vai corroendo a gente, não é mesmo? E esse sentimento da inveja é uma desgraça, para não falar outra coisa, não é? A inveja é uma porcaria mesmo. E ela está aí dentro do coração de nós. E esse sentimento é terrível, porque faz você se avaliar pelo outro. Faz com que você se meça pelo outro. E sempre quando você usa o outro como a base de aferimento da tua vida, você tem 2 caminhos a trilhar. Ou você se torna pateticamente arrogante, porque você vai se achar melhor que o outro, porque você vai ser melhor que ele quando comparado com ele,
Ele não merecia essa promoção, eu tenho mais capacidade, eu um idiota. Ele está onde está porque ele deve ter puxado o saco de alguém, ele deve ter feito alguma coisa, é por isso que ele recebeu o que ele recebeu. Mas, na verdade, eu sei que eu sou o melhor. Isso é uma injustiça. E você começa com todos aqueles seus processos de revolta, mas sorrindo, né? Parabéns, vamos comemorar. Onde a gente comemora hoje mesmo? Né? É assim que funciona, né? Ou você se sente arrogante, ou então você se sente um nada, porque ao se comparar com outra pessoa, você pode não avaliar o seu verdadeiro valor, achando que o outro é melhor que você. Por isso a inveja e o sentimento de comparação são totalmente nulos, são perdulários e não levam você a lugar nenhum, porque não faz você enxergar de fato a tua realidade, não faz você compreender de fato quem você é. Mas o problema é que isso existe dentro de nós, e isso nos leva a situações horríveis. E aqui, no caso de Daniel, o que nós vemos é a inveja. É a inveja tomando conta. É a inveja daqueles governadores que não suportavam saber que existia alguém que administrativamente era melhor que eles. Alguém que espiritualmente era melhor que eles. Alguém que era considerado excelente ao ser comparado com eles. É o que acontece aqui. E é difícil a gente dar a vez a uma outra pessoa, né? Deixar alguém passar na nossa frente. A gente não consegue fazer isso nem na fila do banheiro, né? Quanto mais para outras coisas na vida, não é mesmo? Mas aqui na história, a inveja ela toma proporções piores, porque ela não fica presa apenas a um sentimento. Aqui diz, no versículo 6 em diante, então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao rei e lhe disseram, ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito de que todo homem que por espaço de 30 dias fizer petição a qualquer deus ou a qualquer homem e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Dario mal havia esquentado o trono na Babilônia e já deixou o coração dele se possuir por aquele sentimento babilônico, não é? Aquela centralização humana, aquela ideia de que o homem é o centro de tudo e que tudo aquilo que eu faço, que eu sou, é o que de fato dita o destino da história. Ele olhou para aquele decreto e a vaidade gritou alta e ele concordou, achou bom. E diz assim o verso 8, agora pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas da banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Ele não usa isso como um ato de provocação, não há um ato de rebelião, não há aqui um protesto da parte de Daniel. Daniel não vira aqui um revoltado, pelo contrário, ele mantém o seu costume. Ele abre a janela da sua casa e ele ora na direção de Jerusalém, como ele costumava fazer. Diz assim o versículo 11, então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei. E a respeito do interdito real lhe disseram, não assinaste o interdito que por espaço de 30 dias todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse, esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Então responderam e disseram ao rei, esse Daniel que é dos exilados de Judá não faz caso de ti. E aqui vem um preconceito, né? Esse dos exilados não faz caso de ti, e nem do seu decreto. Pelo contrário, ele continua orando. Para ele cabe o que então agora, rei? A cova dos leões. E diz que o rei entra em desespero, porque o rei, ele amava Daniel, apreciava Daniel, reconhecia o valor de Daniel, mas não havia nada que pudesse mudar aquela lei. E Daniel foi lançado na cova dos leões. Diz o verso 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sob a boca da cova. Selou-a o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono.
Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso de teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então, lá do fundo da cova, Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova, e assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E diz o historiador judeu Flávio Josefo, que alguns dos sátrapas e dos que eram contrários a Daniel alegaram ou tentaram minimizar o milagre, dizendo que os leões não haviam devorado Daniel porque eles estavam de barriguinha cheia, havia feito um complô. Alguém havia alimentado bem os leões para que Daniel pudesse escapar da cova dos leões. E diz o texto que, para poder acabar com qualquer dúvida, o rei mandou jogar na cova todos aqueles que haviam feito aquele complô e participado daquele conluio contra Daniel. E diz que mal chegaram ao fundo da cova, eles haviam sido destroçados pelos leões. E essa foi a vingança. E logo depois o rei, ele baixa um decreto para que todos adorem ao Deus de Daniel. É o Deus vivo, é o Deus que livra, é o Deus que salva, porque ele salvou Daniel da cova dos leões. Irmãos, essa é a história que a gente conhece. Vocês conhecem e muitos conhecem desde pequenininhos. Daniel capítulo 6 faz um paralelo quase que idêntico ao capítulo 3. Vocês lembram da história do capítulo 3? Da fornalha e de Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram também a verdade ali sob prova e foram provados à luz da verdade? Ali naquela história Daniel não aparece, não é? Daniel está ausente. Devia estar em algum outro lugar do reino, nós não sabemos qual é a razão, mas Daniel não está presente e por isso ele não participa daquela adoração à estátua. Aqui no capítulo 6, nós não vemos a menção de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é o mesmo Daniel que passa pela mesma prova da mesma natureza. A mesma realidade é experimentada por esse grupo de servos fiéis a Deus. O capítulo 6 tem um paralelo parecido. Algumas palavras, até mesmo nas línguas originais ali aparecem. Diz que Nabucodonosor mandou levantar a estátua. Aqui no capítulo 6 diz que Dario quis levantar Daniel sobre os demais, constituí-lo. Algumas palavras ecoam, isso nos fazendo de fato ver que a mesma situação acontece aqui. Mesmo espírito da intolerância babilônica. O decreto é religioso, não é mesmo? A adoração humana, o homem vai ser adorado. Aquele que não se curva diante dessa realidade humana de adoração é lançado para ser morto. A mesma coisa acontece aqui. E você percebe que essa intolerância religiosa, ela nasce na cúpula. Essa religião babilônica é fruto de uma cúpula de autoridades. E há uma hiperatividade religiosa aqui, né? Eles se reúnem, rapidamente eles fazem um decreto, rapidamente eles querem fazer o negócio entrar em vigor, rapidamente eles querem fazer com que tudo aquilo aconteça. Tudo é assim em Babilônia. Tudo vem de cima, tudo tem que ser muito rápido, tudo muito imediatista. Esse é o perfil da religião e da espiritualidade babilônica centralizada no homem e não na graça de Deus, como eu tenho dito para vocês aqui em cada programa e em cada encontro nosso. Mas Daniel está fora disso. Daniel, ele é fiel ao seu Deus. Ele vai orar. Ora 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. E ele se volta para Jerusalém não numa atitude mística, querendo receber energias, né, da cidade sagrada. Ele não faz isso. Ele se volta para Jerusalém numa atitude de esperança. Jerusalém está destruída, mas ele tem fé de que Deus mandou uma palavra de restauração para Jerusalém. Então ele se volta na esperança de fé. Ele se volta na expectativa de que dias onde a esperança concretizada viriam, esses dias estariam se aproximando. Ele ora, confiando naquilo que Deus havia dito que ia fazer. E ele faz isso 3 vezes ao dia, nos horários específicos dos sacrifícios do templo. E nós vamos explicar isso com mais detalhe para vocês nos programinhas aqui mais à frente, tá bom? Então é só esperar um pouquinho, tá? 3 vezes ao dia, de manhã ao meio-dia e mais ou menos às 3 da tarde, Daniel faz as suas orações. Ele é visto, ele é lançado na cova dos leões, e na cova dos leões ele é protegido pelo anjo de Deus, passa a noite tranquilo com os bichanos ali, não é?
ali, faz um cafunézinho em um, dorme ali tranquilo no meio deles, e no dia seguinte ele é salvo. E há um paralelo impressionante da história de Daniel com a história de Jesus aqui. Porque da mesma forma, Daniel ele se torna um tipo de Jesus. Da mesma forma como Jesus foi vítima de um complô por autoridades religiosas motivadas pela inveja, Daniel também foi. Daniel orou 3 vezes. E vocês vão entender a importância dessa oração, porque a oração que Daniel faz aqui, ela está registrada no capítulo 9 do livro dele. Essa oração tem uma ligação. E há um motivo por trás no mundo espiritual, há um motivo em silenciar Daniel, há um motivo em silenciar a voz do profeta, há um motivo satânico em fazer com que a vida dele fosse cessada. Mas Daniel, permanecendo fiel, ele tem a sua oração aparentemente negada, porque ele pede pela proteção de Deus, sua oração não é ouvida, ele é lançado na cova dos leões. Assim como Jesus ora, pedindo para que o Pai passe o cálice, mas o cálice também não é passado. Aparentemente a sua oração é negada, ele é levado à cruz, ele é colocado numa cova, Daniel, e a cova tem uma pedra, e a pedra é selada e tem ali o decreto real sobre ela. Como Jesus também foi colocado num túmulo e teve um selo real sobre o túmulo para que ninguém violasse aquele túmulo. Da mesma forma, na manhã seguinte, Dario vai ansioso em busca do resultado daquilo que aconteceu, ele quer saber como está Daniel, e da mesma forma o túmulo de Jesus é visitado por pessoas ansiosas que vão correndo ali no dia seguinte e encontram Daniel vivo, como encontraram Jesus vivo e ressurreto. A experiência de Daniel é a experiência de alguém que passou pela morte, a experiência de Daniel é a experiência de alguém que ressuscita, porque leão na Bíblia, tanto na profecia como nos Salmos, até mesmo no Novo Testamento, o leão é símbolo de morte. Ser entregue aos leões é ser entregue à morte. Ser entregue aos leões é ser condenado à morte. Satanás é comparado a um leão que ruge, que nos rodeia, querendo nos devorar. Ser entregue ao leão é ser condenado à morte. Daniel sai da cova como ressurreto. Ele ressuscita, ele tem vida nova. E ele atravessa por tudo isso, como Jesus também atravessou. E eu fico pensando assim, o que a gente pode aprender disso para nós hoje? Quando eu vejo essa história, a impressão que a gente tem é que esses homens, eles não eram constituídos da mesma matéria da qual nós somos constituídos, não é? Você vê um Daniel como um super-homem, você vê aí um Sadraque, Mesaque e Abednego como se fossem seres minerais, como se fossem seres, sei lá, vegetais, desenervados, dessensibilizados, como pessoas que não possuem em si essa capacidade natural, emocional de ter medo, de ter receio, de ter dúvidas. Parece que eles eram assim, né? Parece que eles foram tecidos de uma forma especial, com todo o carinho e atenção de Deus, lá na eternidade, com um material que não se encontra mais. Eles não têm nada a ver com a gente, nós somos totalmente diferentes deles. E eu confesso uma coisa para vocês aqui, sem a mínima arrogância ou pretensão. Eu não tenho diferença nenhuma de Daniel, e você também não tem diferença nenhuma dele. Como homens, como seres humanos. Eram homens como todos nós, com medos, receios, como todos nós. O que diferencia esses homens é o comprometimento e a compreensão do Evangelho arraigado na vida deles. É isso que diferencia. Porque Daniel lida aqui com o medo mais básico, mais primitivo, mais primal, mais essencial de todo ser humano, que é o medo do quê? Que é o medo da morte. E a palavra de Deus nos fala disso. A palavra de Deus traz um texto, e eu quero compartilhar com vocês esse texto, que fala sobre esse poder do medo da morte sobre nós. Hebreus capítulo 2 diz assim: visto, pois, que os filhos, nós seres humanos, têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, e aqui falando de Jesus, igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Satanás não tem poder de matar ninguém, irmãos. Amém por isso? Ele não tem poder de matar ninguém. E o livro de Jó é prova disso quando você lê o livro de Jó. Ele não tem o poder de tirar a vida. Ele não tem o poder de criar a vida. Tudo que você vê,
tudo que te cerca, tudo que é manifestação de vida, tudo provém de Deus e tudo vem de Deus, irmãos. A terra inteira está cheia da glória dele e nenhuma mosca, nenhuma vida, nada, por mais ridículo que seja, nenhuma ameba, nenhuma forma de existência invisível ou quanticamente imperceptível possa ter sido criado por Satanás. Ele não cria nada. Tudo vem de Deus, tudo vem das suas mãos. Só que ele comanda e escraviza os seres humanos pelo pavor do quê? Pelo pavor da morte. E nós temos dentro de nós esse medo da morte, essa insegurança da morte, porque nós sabemos que ela existe, a gente sabe que ela vai chegar, a gente sabe que ela vai visitar todos nós. Essa é uma realidade. Quando você nasce, você já nasce morrendo. E se instala dentro de nós uma contagem regressiva. E essa contagem regressiva fica instalada, uma ampulheta do tempo. A única fase da vida que a gente vive sem sentir essa contagem regressiva tão forte, tão gritante, é quando a gente é criança. É na infância. É na infância que a gente não sente essa força da morte. E paradoxalmente, ou melhor dizendo, propositalmente, é exatamente essa descrição da vida humana que mais se assemelha com o caráter de um verdadeiro discípulo de Jesus. Porque ele disse que aquele que o segue deve ser como as crianças são. A criança não tem medo de morrer. A criança não tem preocupação com isso. Mas logo quando entra a adolescência, essa ampulheta já liga na gente. E a gente já começa a viver essa contagem regressiva. E a gente quer aproveitar a vida. Não quer? Tudo isso é medo de morrer. É a insegurança da morte. A insegurança da morte permeia tudo. A insegurança da morte permeia o mercado financeiro. Crise financeira existe por causa do medo da morte. Porque o mercado cumulativo existe com medo da insegurança do futuro, que é gerada no ser humano com medo do quê? O medo básico e essencial da morte. Nós vivemos com medo da morte. Na adolescência a gente quer aproveitar tudo, porque a gente tem medo que aquele momento da fantasia se acabe. Então você quer que todo o seu instante, cada minuto, cada momento seja possuído e habitado pela duração da eternidade. E você faz tudo e aproveita tudo, porque você tem medo de morrer, você não quer morrer. Aí você chega na sua idade adulta, e na vida adulta a contagem regressiva continua, a ampulheta está lá, e você quer viver, você quer conquistar, você quer mostrar para as pessoas que você é uma pessoa de sucesso. Você quer ter uma vida social saudável, uma profissão, uma casa, um carro, você quer constituir família, você não quer ficar sozinho, você não quer ficar sozinha. Por quê? Porque você tem medo de morrer, porque esse é o pavor da morte que nos torna escravos de circunstâncias absurdas. É por isso que tem muita gente que vai para a cama com gente que não quer, porque faz isso com medo da morte, pela insegurança que tem dentro de si. É por isso que tem muita mulher que fala assim: eu só conheço gente, homem que não presta, não é? Só aparece na minha vida homem safado. Inocentemente, entre aspas, elas falam assim. Por quê? Porque essa insegurança, esse medo da morte plantado no coração faz com que você não se valorize, você se entregue a qualquer pessoa, a qualquer um. O tempo vai passando, e você vai passando por fases da sua vida, por idades da sua vida, e você chega lá nos seus 40, 50 anos, e aí as crises vão ficando mais intensas, não é? Você vai olhando para trás e você vai pensando nas mulheres que você não amou, no amor que você desprezou ou deixou passar, nos homens que você desperdiçou, nas oportunidades douradas da sua vida. E se você não entra em angústia, pelo menos numa academia você entra, não é? Você tem que malhar, vamos ver se a gente consegue deixar o negócio em pé pelo menos um pouco mais, né? Você malha e tal, e aquela coisa para ficar firme lá, então. Tudo isso é medo do quê? É o medo da morte, é a fobia da morte. Mas aquela angústia está ali, está ali. E você quer aproveitar tudo, você quer ver tudo. E se você não rompe com coisas primordiais na sua vida, se você não rompe com um casamento, se você não rompe com sua profissão, se você não muda tudo, mas fica aquela angústia, aquele desconforto plantado dentro de você de não ter vivido. É aquele sentimento Manuel Bandeira, a vida inteira que poderia ter sido e que não foi, como ele disse, não é?
E isso acontece por quê? É o pavor da morte, é o medo da morte, a insegurança. E aí você procura olhar para a sua vida e fazer a sua vida valer a pena. Aí você entra para uma ONG, né? Ou então você adota uma criança lá do outro lado do mundo. Você quer fazer parte de alguma coisa que faça valer a pena. Ou então você procura uma igreja, se filia a um ministério. Você quer fazer com que alguma coisa tenha valor para você. Você não quer passar a sua existência em vão. É mentira o que eu estou falando aqui? É mentira o que eu estou dizendo? Você que está me vendo aí? Isso é verdade, isso está na tua vida, isso está no teu coração, você está sentindo isso. Eu vivo isso, nós vivemos isso todo dia, essa é a realidade do ser humano. Isso nos escraviza. Esse pavor, esse medo da morte nos escraviza. Isso vai fazendo com que a nossa existência se torne miserável. E quando você chega na velhice, nos seus 70, 80 anos, ou você olha para trás amargurado, porque a vida te machucou demais, e você só se despediu e viu seus sonhos se frustrarem e virarem nada, ou então você tem aquela postura conformista. É assim mesmo. E você vive aquele sentimento do laissez-faire, laissez-passer, assim vai, assim passa, assim é. Não é? E você se torna profundamente religioso nessa fase da vida, porque o céu está pertinho já, né? Então você quer ter garantia de que vai para lá. Não é mesmo? Então, pelo menos agora eu tenho que estar certo de que eu estou chegando lá, não é? É o medo da morte. E sabe o que Deus faz para poder fazer você se libertar disso? O Evangelho te liberta do pavor da morte. Jesus passou pela morte para te libertar da morte. E diz a palavra de Deus, Tiago, capítulo 1, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, e aqui vai um dos textos mais absurdos, mais loucos, mais insanos, mais, assim, fora da realidade humana que eu já encontrei nas Escrituras, para poder mostrar para vocês. Tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Tende por motivo de toda alegria receber o não para a sua oração. Tende por motivo de toda alegria ser jogado na cova dos leões. Tende por motivo de toda alegria receber a inveja e ser injustiçado por você seguir o caminho certo. Tende por motivo de toda alegria passardes não por uma, mas por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros. E ser íntegro é aquilo que eu disse para você, não é ser moralmente perfeito do lado de fora, porque para nós o íntegro é aquele que é o politicamente correto. Eu não vou em tal lugar, eu não faço tal coisa, eu não me misturo com tais pessoas, eu sou um homem exemplar. Casa para o trabalho, do trabalho para casa, família bonitinha, aquela coisinha blasé, aquela coisa, sabe, toda, né? Assim. Esse é o íntegro para nós. Agora, aos olhos de Deus, íntegro é aquele que tem a verdade em si e vive a verdade fora. E mesmo quando a verdade fora não é vivida com a intensidade do conhecimento da verdade interior, mas você está no caminho da prática dessa verdade, e isso é integridade. Só que isso nasce em você quando você compreende tudo isso pela perseverança. E essa perseverança só existe em você quando você passa por várias provações. E é por isso que Ele quer que você seja íntegro e nada deficiente. É a aprovação que faz com que você saia desse mundo de bolha, desse mundo de fantasia. Deus não quer poupar ninguém. Deus não quer fazer com que você viva na fantasia do não sofrimento. Porque essas pessoas poupadas e esse mundinho de faz de conta que a gente cria em torno de nós, é o que faz com que você se torne uma pessoa bilubiluzada, achando que você é o centro de tudo, achando que você tem que ser adorado. Você vira um rei Dario. Todo mundo não pode adorar ninguém, só você. E ai daqueles que não louvarem você e adorarem um outro no teu lugar. Mas quando a cova dos leões aparece na tua vida, você entende de fato quem é importante. E você sabe que as orações sempre são atendidas, até quando elas aparentemente são negadas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, meus irmãos: estas coisas vos escrevi. E quem diz aqui é um outro homem que passou por muita provação e que viveu também na interioridade do âmago da sua alma o Evangelho de Jesus, o apóstolo João.
Ele diz assim: essas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes o quê? Você tem o quê? Você já tem a vida eterna. Daniel, quando recebeu esse conceito, saiu da cova com a vida eterna. Foi ressurreto. Eu tenho a vida eterna de Jesus em mim. Em Cristo, meus irmãos, a morte já morreu. E o pavor da morte, para quem conhece o Evangelho, já foi estancado. A ampulheta acabou, a contagem regressiva acabou. Viva agora a certeza da eternidade na tua vida. Sem saber que você não precisa ser autenticado por aquilo que você tem, por aquilo que você possui, pelas conquistas que você conseguiu conquistar, por aquilo que você conseguiu amealhar, ou por aquilo que acham que você é, ou pelo julgamento exterior, ou por você despertar ou não inveja em ninguém. Viva você a segurança de ser quem você é diante do Senhor teu Deus. E o Evangelho te liberta disso. E mais ainda, faz com que você viva a confiança de uma vida de oração sem neurose. Porque diz assim: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele. Qual que é a confiança? Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve. Quanto ao que lhe pedimos, estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se nós sabemos que Ele nos ouve quando nós o pedimos, então nós estamos certos que temos obtido os pedidos que nós temos feito. Duas coisas a gente aprende aqui desse texto. A primeira delas, a oração é atendida quando a gente ora segundo a vontade de Deus. Quando você ora segundo a vontade de Deus, ela é atendida. E a segunda coisa, ela é atendida na sua vida sempre como vontade de Deus para você. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então repete junto comigo. A oração atendida é a oração feita segundo a vontade de Deus. E agora outra coisa que eu quero que vocês repitam junto comigo aqui agora. A resposta da oração atendida é a vontade de Deus. Como é que a gente pode avaliar se uma oração é atendida ou não? É fácil, quando você pede, você vê ela acontecer. Simples, fácil. Não tem como averiguar. Agora, o difícil é quando você pede e você não vê aquilo que você pediu acontecendo. Não é? Aí você fica naquela situação. E aí? Aí fica tudo muito subjetivo, né? Fica aquela fé cega. Fica aquela coisa meio Chico Buarque, né? Diz que Deus, diz que dá, diz que Deus dará, não é? E se Deus negar ou nega? Não é assim como ele disse? Não é? Diz que dá, e aí, vem ou não vem? É ou não é? Fica tudo muito assim para a gente. Agora, tem isso no coração, tem isso no sentimento, quem nunca conseguiu viver a consciência de uma pessoa que conhece a Deus de verdade. Porque quem conhece a Deus de verdade e tem a verdade plantada dentro de si, sabe que toda resposta de oração que vem para si é verdade de Deus para a tua vida e é atendida como verdade dele, que nasce no coração de amor dele como o melhor para você. Mesmo que seja a cova do leão, mesmo que seja a cruz, mas sempre é a vontade de Deus para você. Então, se você vive assim, você vive seguro. O pavor da morte vai embora. O medo é estancado. Você pode botar o teu pé na segurança da vida e viver tranquilo, sem ser atormentado por fantasma. Você pode ter segurança de ser quem você é. Porque tem muitos pedidos que nós fazemos em oração que não era nem para Deus para ser dirigido. Tem muita oração que tinha que ser feita, me desculpe aqui pelo que eu vou falar, gente, mas tinha que ser feita para o diabo. Porque é tanta coisa ruim que a gente pede, tanta coisa ruim que a gente pede para nós, que se nós tivéssemos consciência do mal que a gente está pedindo para a gente, nós teríamos vergonha de pedir isso para Deus. Mas quando você descansa e sabe que Deus atende segundo a vontade, e quando você tem o Evangelho plantado em você, o seu pedido é a vontade de Deus. Porque você nunca vai pedir o mal, você nunca vai desejar o mal para alguém, você nunca vai pedir nada contrário à palavra dEle. Mas quando a palavra dEle está em você, e quando a verdade é firmada pela aprovação e se transforma em perseverança na tua vida, quando você vive o pé no chão, não na ilusão da vida, achando que você tem que ser o queridinho do Papai do Céu, mas quando você sabe que Ele te atende de acordo com aquilo que é para ser, de acordo com aquilo que é o bom, de acordo com aquilo que é o bem, e quando você tem convicção disso, você pede a vontade dEle.
E a vontade dele se concretiza na tua vida, ainda que ela venha com uma cara que você não aceite, não reconheça muito bem, mas é a vontade dele para a sua vida. E ele diz assim: e é por isso que sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, porque estamos certos que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então hoje, vai embora para a tua casa, você que está aqui, sabendo que se você tiver essa fé no teu coração, tua oração, que eu não sei qual é, já foi atendida. Saiba você que está me assistindo aí, que eu não sei em qual cova você está enfiado, mas a tua oração já foi atendida. Se você tiver essa confiança e tiver essa certeza, o medo vai embora. É por isso que esse povo enfrenta fornalha, enfrenta a cova de leão, sem medo. Porque o pavor da morte desaparece do coração daquele que já tem a vida eterna em Jesus. Eu tenho a vida eterna de Jesus em mim. Você tem a vida eterna de Jesus em você. A vida eterna vai ser realidade um dia, quando Cristo se manifestar e o reino da glória foi implantado, e Daniel fala sobre isso também. Mas todo o benefício da vida já é meu agora. Eu posso ter isso em mim, plantado como certeza na minha vida. É por isso que Jesus diz, e eu quero deixar isso com você: até agora, nada tendes pedido em meu nome. E eu sei que muita gente não tem pedido aquilo que Deus quer. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Mas o que Jesus diz para você hoje? Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Deus quer que a vossa alegria seja completa. Deus quer que a sua confiança seja completa. Deus quer que a sua segurança seja completa. Deus quer que a sua certeza seja completa. Muita coisa que a gente vive na nossa vida, e alguns exemplos que eu dei aqui são exemplos bons. Entrar numa academia faz bem, viu? Por medo da morte ou não, mas faz bem. Alimentação saudável também faz bem. Mas tudo faz bem quando é motivado pela segurança e pela certeza do bem que já está plantado em mim. Mas quando você vive a sua vida na fuga, quando você vive com medo, quando você tenta escapar daquilo que de fato é, isso não faz bem para você. A oração te neurotiza. Eu conheço muita gente que tem se dedicado numa vida de oração e tem ficado pior do que era antes. Senhor, me atende, Jesus, Jesus. E começa a ter raiva de Deus porque Ele não atende, né? Há 15 anos, 6 meses, 3 dias e 2 horas eu peço e Ele não me ouve. Senhor, onde estás? Não tenho bem nenhum senão a Ti somente. Aí começa a pegar todos aqueles salmos, né, de revolta ali, e começa a jogar para Deus aquilo, né? Está jogando na cara de Deus o que Deus não faz. Tem gente que ora assim. Mas quem confia nisso, tem segurança na vida. Peça e receba, para que a vossa alegria seja completa. Eu espero que esse sentimento de alegria hoje esteja no seu coração. Eu quero que seja assim com você aqui, com você aí. E eu tenho certeza que já é assim, porque essa minha oração já foi atendida pelo Senhor. Em nome de Jesus, irmãos, amém. Vamos orar, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti pelas provações, agradecemos a Ti pelas covas que atravessamos, pelos leões que nos cercam, agradecemos a Ti pelas lutas, pelas dores, porque elas geram em nós um caráter maduro, elas nos transformam em pessoas firmes, elas nos fazem crescer, elas nos colocam num relacionamento muito mais íntimo contigo que nós não teríamos se não tivéssemos atravessado por elas. Nós pedimos que o Senhor nos dê paciência, pedimos que o Senhor abra os nossos olhos para enxergarmos todo esse momento atual de dor como o Senhor vê. E nós sabemos que muitas vezes nós também não temos que enxergar esse momento de dor como o Senhor vê, para desenvolvermos a fé. E a fé nasce no ambiente muitas vezes da cegueira. Mas nós pedimos que o Senhor acalme o nosso coração hoje, pacifique o nosso coração e faça com que haja em nós esse sentimento de oração tranquila como Daniel teve. Daniel orava dando graças, sabendo da cova a sua espreita e da inveja que o cercava. Ele agradecia e estendia as mãos para receber aquilo que do céu viesse, como nós hoje estendemos nossas mãos para receber aquilo que vem de Ti, com o nosso coração tranquilo, agradecidos por aquilo que somos. Receba a nossa gratidão, traga paz ao nosso coração. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém.